hoje. Por que é que existe dois credos, né? Sim, Então, nós falamos no programa passado que existe o primeiro credo, que é o mais antigo, que é o artigo dos apóstolos, né? Onde os apóstolos ouviram, né? Caminharam com Jesus, eles ouviram Jesus e colocaram da forma deles. E também depois, nos anos 300 até 380, teve dois concílios, o de Nicésia e o de Constantinopla, né? E a igreja, como eu digo sempre aqui, eu não, né? Repito as palavras do padre Zezinho, ele disse que a nossa igreja nunca retrocede, né? Ela é como um rio, faz curva, faz curva, faz curva, mas nunca volta, sempre seguindo em frente. Então, naquela ocasião, nos anos 300 a 400, não me lembro direito, nesses dois concílios, entenderam que poderia mudar algumas coisas. Foi chamado o credo constantinopolitano, né? Que ainda é rezado e tanto no Ocidente como no Oriente, mas aqui no Brasil também, em algumas ocasiões mais específicas, em algumas solenidades, né? isso. Eles usam usar esse credo constante napolitano, né? E então a igreja com as suas reformas litúrgicas, né? Elas vêm crescendo cada vez mais, né? Sempre buscando o conhecimento baseado nos dogmas da igreja, né? Que são as coisas que a igreja acredita, né? E então é isso aí, está respondida a pergunta, dona Iraci Bueno, muito obrigado. Os dois creio estão corretíssimos, pode se rezar os dois, né? E ela completou a pergunta aqui, Fernanda, e por que que não se faz o creio durante as missas semanais? Eu vou aproveitar para responder, porque está dentro do tema, né? Sim, Justamente, dona Iraci, porque o creio, né? Quando nós vamos falar daqui a pouquinho, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, o creio é uma oração onde a gente deve fazer ela no dia do Senhor. E quando é o dia do Senhor? Dia do Senhor é o domingo. Então, por isso que nós professamos a nossa fé através da oração do credo apenas aos domingos, né? Ou seja, também no sábado após as 6 horas, ou em algumas solenidades importantes também. Tamanha é a importância desta oração do credo, né, da nossa profissão de fé. Se você perceber agora, nós vamos falar aqui do primeiro artigo, a gente chama de artigo, Fernando. A igreja chama de artigo, né? Cada frase, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, um artigo, Criador do céu e da terra. Segundo artigo, é assim que a igreja certo. denominou. Então nós vamos falar hoje aqui do primeiro artigo, que é creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu quero deixar para você, rádio ouvinte, que a partir do Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 199, daí em diante, você vai ter todas as informações sobre a oração do credo, inclusive do credo constante napolitano também. Você pode pesquisar lá. Então, quando nós dizemos assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Será, Fernanda, que nós temos a dimensão do que nós estamos falando? Muitas vezes Né? não, né, Ou a Gildo? gente mecanicamente responde, faz a nossa profissão de fé e não estamos entendendo o que estamos dizendo. Quando a gente diz eu creio, está pronunciando a frase mais livre, mas que vem do coração, porque ninguém pode obrigar a ninguém a crer. Né, Verdade. Fernanda? Ninguém pode obrigar a crer. A fé nasce da nossa liberdade humana, né? Ou seja, desde a criação das nossas famílias, né? Desde criancinha, a gente vai percebendo nos nossos pais e a gente vai criando a cultura e a crença de fé e acreditar em Deus. Então, quando você diga, meu ouvinte e minha ouvinte, eu creio, você está dizendo, eu aceito, ou seja, eu acredito nisso como verdade e quero colocar como princípio na minha vida. Reconhecemos aqui nesse primeiro artigo, Fernanda, que reconhecemos que Deus é o Todo-Poderoso e que criou tudo e tudo para nós. Então veja a importância quando a gente diz creio em Deus Pai
Todo-Poderoso. Então nós cremos no Deus, cremos que Ele é poderoso, Ele pode tudo, né? Então, quando você pede alguma coisa, quando você está em alguma dificuldade, se você crê, você está dizendo que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Se Ele é poderoso, Ele pode mudar a sua vida. Sempre. Mas ajoelhe-se, né? Dobre o joelho, machuque o seu joelho e peça com o coração, né? E Ele criou os céus e a terra. Então, para nós, para quê? Para que a gente viva feliz, para que a gente seja feliz. Mas essa felicidade, eu acho muito difícil conseguir quem não está, quem não crê, quem não tem Deus como seu Senhor poderoso. E quando a gente fala em crer, Gildo, realmente é crer de verdade mesmo, né? Não é aquele crer superficial. Como que nós falamos no tema, eu não me lembro agora, não lembra no programa passado que a gente estava falando? Eu não me lembro agora, que era fé de Araque, né? Você tem fé, mas não tem fé. Significa assim, Fernanda, eu fui à missa, fiz minha obrigação, não faço mal para ninguém e basta. Não, não é só isso, né? Não é só isso. Ter fé é muito mais que isso. Sempre. Né? O segundo artigo, então, vem aí. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E aqui, que está dizendo que crê em Jesus Cristo também. Jesus Cristo e Deus é a mesma pessoa. Então, crê em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor também. Este aqui, Fernanda, e você que nos ouve, é o projeto de Deus. Aqui começa o projeto de Deus para a nossa salvação. Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Ele fez Jesus Cristo, né? Que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Aqui nós começamos a entender um pouco da Santíssima Trindade. Deus fez Jesus da natureza humana para vir aqui na Terra, né? Para se sujeitar às nossas leis. Jesus também, que é o mesmo Deus que tinha todo o poder do mundo, ele se sujeitou aqui às mesmas leis que qualquer um daquela época, qualquer um de nós, né, se sujeitava. E por que o Filho do Homem se chama Jesus Cristo, né? Recebi algumas perguntas durante a semana, não dá tempo de responder aqui, Fernando, e respondi lá pelo telefone mesmo, né? A pessoa perguntou para mim por que não se chama ele de filho, já que ele é filho, né, de Deus. Porque Jesus, né? Porque o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela teria um filho, né, pelo poder do Espírito Santo. Ele se chamaria Jesus, né, e seria o Salvador. Então, é Jesus, porque Deus já deu essa concepção desde quando o anjo Gabriel foi anunciar ele a Maria, né, gerado pelo Espírito Santo, né? E aí, Fernanda, as pessoas também podem estar perguntando, mas e nós? Nós, então, nós somos filhos de Deus através do quê, se nós não fomos gerados por Maria? Né? Nós somos filhos de Deus através do coração, através do batismo, através do primeiro sacramento. Nós se tornamos cristãos e filhos de Deus, e nós devemos a nossa vida a Ele, que todos, né, todo mundo que se entregou para salvar a todos nós. E também surgiu outra dúvida, Fernanda, por que Jesus Cristo? Cristo é o quê? Cristo é o sobrenome de Jesus? A gente chama Jesus de Jesus Cristo. Não. Cristo não é o sobrenome, não. Cristo, naquela ocasião, é uma palavra hebraica que se dava a pessoas que eram ungidas, aos reis também daquela época, sabe? Cristo, então, é uma pessoa ungida, uma pessoa com poderes, uma pessoa consagrada. Então, Cristo não é o nome de Jesus Cristo. Sim, Cristo por ser ungido e consagrado. Pode surgir mais perguntas, Fernanda, porque surgiu para mim. Acho que muita gente tem. Como a gente pode ter certeza assim, que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus mesmo? Muitas pessoas, o nosso papel aqui também é evangelizar, né, Fernanda? Sim. Quantas pessoas que a gente recebe aqui mensagens, quantas pessoas se transformam através, né, aqui da Santa Missa, através da novena de Nossa Senhora de Deus e através dessa rádio,
né, que é a Com raça da certeza. família, quantas pessoas se transformam. Então, eu achei interessante eu colocar aqui também como a gente pode ter certeza que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Primeiro, pelo próprio testemunho de Deus que fala, no momento em que ele diz no batismo, esse é meu filho muito amado, no qual eu pus toda a minha complacência. Isso está lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 16. Os evangelistas andaram com Jesus. Né? Então, é a palavra de Deus. Segundo, também pelos milagres que ele operava. Né? Os próprios milagres que ele operava também mostram a sua divindade. Né? Terceira, a doutrina dos apóstolos, que fala através das Escrituras. Os apóstolos estiveram com Jesus. Né? Eles presenciaram tudo que Jesus fez. Quarto, pela tradição, né? Pela tradição que é uma das 3 bases fundamentais da igreja, que é a fé católica, juntamente com a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério, que a igreja deixou desde quando? Desde Pedro, né? Desde quando foi fundada com Pedro, e que hoje, né, segue, né, hoje com os santos padres, santos teólogos, nosso Papa Francisco, e segue até hoje. Por isso que existe esses concílios, às vezes acontece, agora mesmo está acontecendo, Fernanda, eu não sei se é por esses dias agora, mas a CNBB parece estar fazendo aniversário, não sei se são 70 anos, não sei, aqui no Brasil. Então, os bispos vão se reunir e talvez tenha alguma mudança não diante da igreja em termos mundiais, mas de alguma coisa que a igreja aqui no Brasil pode pensar que pode ser diferente, sempre lembrando que os dogmas, nós já falamos aqui em programas anteriores, os dogmas são os mesmos, mas podemos intensificar, podemos melhorar isso. Então, né, será eleito o novo chefe episcopal, né, e eles vão discutir certas coisas também que pode acontecer, pode ter alguma mudança ou alguma coisa por aí, né, Fernanda? E aí, Fernanda, vamos lá, tem mais tempo ainda, Fernanda? Ô, Gildo, olha, já são 10 horas e 38 minutos. Então tá. Pra gente não começar e precisar estar cortando no meio, né? Isso. Então, hoje nós falamos de 2, né? Certamente, Fernanda. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ainda falta 9 artigos. Então, que nós possamos caminhar junto, eu, a nossa equipe, você ouvinte, para que a gente siga até o 12º artigo, e assim, quando nós formos fazer a nossa profissão de fé na Sagrada Eucaristia, a gente tem a real noção da importância da oração do creio.